primeiro a pergunta é, o que é a revolução, né? Que é uma palavra que a gente ouve e fala, muitas vezes imaginando que se peguem armas, né, para mudar uma situação. Sempre uma revolução implica, né, a ideia que se tem intuitivamente é a ideia de que eu quero mudar um estado de coisas, mas não é dessa revolução que eu falo, dessa que significa mudar um estado material das coisas. Então, revolução ecológica. Essa palestra até tem inspiração numa conversa que eu tive com o Ricardo lá na escola de verão, a respeito de um aspecto que nós estamos vivendo, né, para os astrólogos, que é a entrada de Plutão em Capricórnio. Tem alguém que entende de astrologia aqui? Que possa imaginar ou se perguntar o que será que acontece quando Plutão entra em Capricórnio depois de 230 ou 256 anos, né? Aí a gente começou até a fazer contas, né, para ver o que teria acontecido na Terra há 256 anos, quando Plutão estava no outro signo, não que ele estivesse de volta, né, Capricórnio, que aí é mais longo ainda. E a gente se depara com períodos de revoluções, né? Então, o que é revolução? Essa é a primeira questão. Para chegar em revolução, a gente tem que ir para alguns conceitos, né? Revolução nos remete sempre a uma ideia de mudança, crise. A revolução que eu falo não é uma revolução material das coisas. Essas nós tivemos várias, né? Que vocês ouviram falar. Lógico, todo mundo ouviu falar da grande Revolução Francesa, que os historiadores dizem ser a única que tivemos, porque justamente ela tem a ver com o que eu estou falando. Bom, que é uma revolução mais profunda, que é a revolução na mudança dos paradigmas. Então aí a gente chega num conceito que eu quero introduzir, que é uma palavra que se fala mais há pouco tempo, até porque essa palavra foi criada há pouco tempo, ela foi criada no século XX, por um cientista, um filósofo da ciência, que cria o conceito, que eu até vou ler para vocês o que ele dizia, né? Esse cara se chama Thomas Kuhn, que é um físico americano, e ele diz o seguinte: paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica, ele se remetia principalmente, partilham, e inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma. Aí ele criou essa palavra e define o estudo dos paradigmas, ele, né, como que prepara basicamente as pessoas daquela comunidade para ingressarem naquele conteúdo. Então, vejam bem, tem uma comunidade, né, ou seja, tem um grupo, tem um campo de pessoas que pertencem a uma área que compartilham de um conhecimento, de um saber. Mas paradigma é uma coisa muito mais profunda, ela significa um valor, um discurso, uma ideologia. Mas é mais profundo do que essas palavras que eu estou usando, tanto que o Thomas Kuhn precisou cunhar, inventar uma palavra para dizer isso, né? A revolução, ela envolve mudança, transformação, né? Só que existe uma diferença entre mudança e transformação. Mudanças sempre estão acontecendo, nada é fixo, mas transformações nem sempre, na realidade, raras vezes. Revoluções dão conta de profundas mudanças, a ponto de serem transformações. E os paradigmas seriam um conjunto de conceitos, valores, ideais de um determinado período, de um determinado discurso, de uma determinada ideologia e que são compartilhados pelos membros, pelas pessoas, pelas comunidades que vivem naquele período. Dificilmente alguém consegue ficar à parte. Agora vamos voltar para aquilo que eu estava falando no início. Eu disse que eu era socióloga, né? E eu me sinto mais socióloga, né? Porque o que é sociologia? Vamos lá, né? O que é cultura? Em primeiro lugar,
nós todos estamos mergulhados na nossa cultura, antes da gente nascer. Tá? A gente nasceu já pronto para receber isso. Tudo que a gente faz vem daí, por isso que é antes. Tá? Os nossos valores vêm da nossa cultura e são tão fortes que eles estão no nível do nosso corpo, já diz um grande sociólogo que é Bourdieu, ele também era filósofo. Vou dar um exemplo para quem já esteve na Índia. Os indianos, quando falam, ficam fazendo assim. Né? Isso não está em gene nenhum. Eu e todos os indianos temos os mesmos cromossomos. Fora alguns detalhes da cor da minha pele dos indianos que é diferente, nós temos a mesma quantidade de cromossomos, os mesmos cromossomos que nos tornam humanos. Mas é tão profunda a cultura que a gente assimila. Só que na história da humanidade, o que aconteceu? Nós tivemos uma grande revolução do pensamento que se chama Revolução Copernicana, que mudou a noção que se tinha até então de que a Terra era o centro. E se passou a perceber que era o contrário, que a Terra, como outros planetas, girava em torno do Sol. Só que isso tem... Por que isso passa a ser uma revolução? Porque mudou tudo, entrou essa noção, ela entrou em todas as áreas. Não só pelo valor desse conhecimento, dessa noção de a Terra não ser mais o centro, mas também porque no mesmo momento muitas coisas também se preparavam para uma mudança. E isso começa a entrar a noção de que essas revoluções, elas não vêm porque vem um iluminado e que traz um conhecimento e modifica tudo. Na realidade, a gente começa a ter sinais. Por isso que alguns pensadores começam, essa é a era tal, eles se preparam para ver os sinais de mudanças de paradigma. Bom, então começamos a nos dar conta que a Terra não era o centro. Só que revolução, nós não tivemos muitas. Revolução de pensamento, mudança de paradigma, nós ainda estamos no iluminismo. Né? O que é o iluminismo? Né? É a noção de que o homem é o topo da evolução e a razão é o que nos faz ter esse lugar. E a gente cultua a razão. Né? Ali começou a se dar um valor à ciência como nós a conhecemos hoje. Ela passou, inclusive, a ocupar o lugar do outro Deus que se tinha como maior e que continha todas as condutas e controle social até então, que era a igreja, e se passa a endeusar a ciência. E ainda fazemos isso. Esse é o nosso paradigma. Se alguém disser que não, eu vou investigar, mas as noções que se criaram dali, a gente ainda usa esses valores. Vejam que eu não estou fazendo juízo de valores, eu estou mostrando para vocês acompanharem o meu raciocínio, o que acontece. Né? Ali se criou a noção de saúde e doença, e se levou essa noção de saúde e doença para todas as áreas. Tudo é doente, isso é doente, não é só o psiquismo que mais tarde veio a se construir a noção de doença e saúde mental, mas a gente fala em uma economia saudável, né? Tudo é saudável e doente, isso é um paradigma. Né? Ou seja, paradigma tem também, junto a essa noção, um valor de crença, eu acredito. Assim como antes eu acreditava na igreja e que eu iria para o inferno se não fizesse certas condutas, eu também dei autoridade ao discurso científico,
a ponto de dizer que tudo que não vem dessas autoridades, ou seja, os cientistas, está errado, e tudo relacionado a isso. Vejam que eu sei que eu estou mexendo numa coisa, eu estou fazendo, quando a gente fala isso, hoje já não é tanto, mas ainda é. Vejam bem, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo eu estou fazendo uma heresia para muitos. Tá? Isso que eu não estou desconstruindo propriamente, eu não estou dizendo não é assim que funciona, não é verdade isso. Mas mesmo assim, ao mostrar essa anatomia da ciência, vocês começam a ficar meio, não sei se é assim, porque eu estou mexendo numa coisa muito profunda da nossa cultura. E a gente recebe isso desde pequeno. Tá? Então, de novo, a cultura. Isso é naturalizado. Né? O que é naturalizar uma coisa? Vou dar uma noção que a gente tem. A gente criou nesses últimos séculos a noção de natureza humana, a natureza masculina, a natureza feminina. Não, isso é de homem, isso é de mulher. A gente criou essa noção, como se isso fosse uma condição biológica, né? Que aliás vem respaldado por algumas ciências até pouco tempo atrás. Algumas dessas coisas vão e voltam, algumas inclusive estão voltando hoje. Eu não estou dizendo que a gente não tenha aparatos biológicos, né? Mas eu estou dizendo que também tem outros elementos. Então, o que naturaliza? É tão natural que eu não tenho consciência da coisa quando ela está acontecendo. Vou dar um exemplo. Se eu vou no aniversário de criança, numa menina, eu vou dar uma boneca. Por que eu não dou um carrinho? Por que eu não penso em dar um carrinho? Qual o problema seria dar um carrinho? Nenhum. Mas aquilo é o que acontece. Né? Então, lá pela final da Idade Média, se cria essa noção. Lógico, são todos momentos, todas as mudanças de paradigma são momentos libertadores, porque eles dão conta de uma libertação de outros conceitos que se vivia até então, que não dão conta de várias questões. Dessas questões, geralmente, a gente tem injustiças, a gente tem arbitrariedades, a gente tem desarmonias, e a gente sabe que isso acontecia até a Idade Média, apesar que também tinham coisas que eram boas, né? Apesar que eu não gosto de usar esse juízo assim. Bom, aí rompeu-se com isso por uma série de fatores, né? E nós estamos mergulhados nisso até agora. Apesar de se falar em modernidade, pós-modernidade, que realmente existe, mas num outro nível, mas não nas ideias. Quando eu falo de arquitetura, eu vou falar de uma arquitetura pós-moderna, se eu usar uma certa teoria, existem outras também, né? Mas, a nível das ideias, não mudamos muito. Por quê? O que a ideia iluminista prega, né? Não teve um cara, se eu vou fazer o iluminismo, aquilo foi acontecendo, aí a gente passou a dar um nome a isso, não precisa, né? Mas fica mais fácil eu falar em iluminismo, a ideia de que o homem é o topo da evolução e principalmente porque ele é dotado de razão. Nós cultuamos a razão. A razão é o máximo. Isso é bem interessante falar na sociedade teosófica, porque aqui a gente sabe que isso não é tudo, né? Isso é limitado, é uma forma limitada de perceber o mundo, né? Não é a única. A gente começa agora a viver uma crise de paradigma. Né? O que é isso? Começam a aparecer alguns conceitos, alguns valores, alguns ideais, que às vezes também acabam em ações, que começam a romper com essa ideia. Não dizendo que o homem, não antagonizando, mas apesar que começa a haver conflito. Quando a gente começa a entrar em crise de alguma coisa, começa a haver algum conflito. E nós estamos numa certa crise de paradigma, o que é ótimo, porque a gente começa a relativizar,
se distanciar para poder observar, para poder olhar, mas ainda não fazemos isso aí é mais interessante ainda, a cultura onde estamos mergulhados e começamos a criar outras noções. E a gente, alguns revolucionários, é assim que a gente chama, né? Aqueles loucos, geralmente a gente chama de esse é um louco, ou é um gênio, né? Aquele que ousa falar diferente do pensamento hegemônico, mudar a ordem das coisas e trazer novos conceitos. A gente teve muitos revolucionários até, né? Por exemplo, Marx, né? Ele tentou profundamente, a sua proposta era de uma revolução que provocasse essa revolução que eu estou falando. Ele se deu conta que as relações de trabalho, elas eram perversas, porque elas eram desequilibradas, elas davam poder a alguns à custa do sofrimento de outros, e propôs uma revolução. Ele falava em consciência, ele se deu conta que havia uma dificuldade de se perceber essa... ele falava em alienação, né? E que se tinha dificuldade de perceber a exploração que alguns faziam sobre outros. Ele propunha uma revolução, vejam, aí a gente pode ver a proposta, mas essa revolução não aconteceu. Essa que eu estou falando, de mudar a estrutura do pensamento, não aconteceu. Se fez comunidades aqui, se fez, inclusive, aconteceu o socialismo e o comunismo, mas não mudou, né? Aquela ideia continua, e não é porque existam pessoas malvadas que querem manter as coisas assim, como muitas vezes a gente diz eles, né? Se separa, né? Eu e o outro, eles. Na realidade, o que mantém isso? É a estrutura das coisas como estão. Essa cultura mantém as coisas desse jeito e faz com que a gente, o explorado, também acredite naquilo. Não é o explorador também está condicionado a pensar assim, né? Mais tarde, outros foram acrescentar outras coisas para perceber que existiam relações de poder ali que mantinham essas coisas, mas ele dizia que nada disso era feito de uma forma cínica, apesar que existem algumas pessoas que conseguem cinicamente explorar e tirar vantagem, mas a maioria acredita de outra forma isso. Ela acha que está fazendo um bem, que é assim mesmo, né? Essa é a ideologia de pessoas que estão por cima e explorando outras e que não acham que isso seja de fato uma exploração.